Olá pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o tipo de colheita. Eu estava escolhendo um vinho hoje para levar para o jantar e comentei com um amigo, esse vinho a colheita é toda manual, as caixas onde são colocadas as uvas são caixas de apenas 8 quilos. E ele perguntou, mas que diferença isso faz? Será que todo vinho de boa qualidade, todo grande vinho tem que ser produzido e na hora de colher tem que ser colheita manual? Isso influi tanto assim? Bom, vamos conversar um pouquinho. Não há necessidade de que seja feita a colheita manual para que o vinho seja um grande vinho, seja um vinho de qualidade. Por quê? Em determinados locais, você só consegue fazer a colheita manual. Por exemplo, em encostas, em vinhedos que são muito íngremes, você não consegue máquina para fazer isso, então é tudo manual. Determinados produtores têm mais possibilidade de conseguir gente, né? Pessoas para fazer a colheita, então optam pela colheita manual. Em determinados locais, pela quantidade e pela quantidade de vinhedos, né? Pela quantidade das uvas que são plantadas e pela escassez da mão de obra, há necessidade de uma colheita mecanizada. Eu vou dar exemplo disso. Alguns vinhedos italianos, eles são em encostas, então a colheita tem que ser manual, não há possibilidade de uma colheita mecânica. Na Austrália, por exemplo, a mão de obra é muito difícil. É difícil conseguir pessoas na época da colheita. Algumas empresas têm uma quantidade imensa de vinhedos, então é impossível conseguir gente para fazer a colheita. Então a colheita tem que ser mecanizada. Mas em todos esses locais existem grandes vinhos. A Austrália produz Syrahs maravilhosos, que aliás o Syrah, que é o nome da uva, na Austrália ele é conhecido como Shiraz. Mas é exatamente a mesma uva, eles apenas usam uma denominação diferente para a mesma uva que é de origem francesa também. Então, existem Shiraz maravilhosos. No Vale de Barossa ou McLaren Valley, temos produtores que produzem grandes Shiraz, são vinhos estruturados, vinhos que têm uma capacidade de envelhecimento muito grande. Então, são grandes vinhos e são produzidos a partir de uma colheita mecanizada, devido à escassez de gente para fazer a colheita manual. Em Bordeaux, determinados vinhedos, determinadas empresas, chateaus, fazem toda a colheita manual. Eles têm mais possibilidades de gente para trabalhar, as quantidades são menores a serem colhidas, os vinhedos são de mais ou menos fácil acesso, então eles optam pela colheita manual. Em determinados locais, como eu já falei, muito íngremes, a colheita tem que ser manual. E isso não quer dizer que seja um grande vinho ou seja um vinho mais simples. O que vai determinar isso, além da uva, o produtor, o método que ele é vinificado, a quantidade que é colhida por hectare, são inúmeros fatores que levam a se fazer um vinho, né? O produtor pode optar por se fazer um vinho de grande qualidade, um vinho mais estruturado, um vinho de guarda, ou um vinho mais simples, um vinho com uma produção maior para ser consumido mais jovem. Então, esses são detalhes que influem bastante na hora de você optar pela colheita manual ou a colheita mecanizada. Tá? Um grande abraço. Eu sou Valdemar Martinef, do blog vinhoperfeito.com. Saúde!